Quero falar com você nesse vídeo sobre os erros invisíveis que impedem o gerente de relacionamento de crescer no banco. Preste atenção numa coisa. O mais perigoso dentro do banco não é errar, é repetir o mesmo erro todos os dias e ainda achar, né, ter absoluta certeza que está trabalhando do jeito certo. Porque olha só, tem gerente de relacionamento hoje que acorda cedo, chega antes de todo mundo, passa o dia inteiro na correria ocupado, resolve problema de todo mundo, atende cliente, fica ali atento ao WhatsApp, respondendo, faz reuniões, cumpre campanha, fala com o cliente o dia inteiro. Mas sabe o que acontece? Mesmo assim, continua longe de se tornar uma referência dentro da própria agência que atua. Mas você sabe o que é pior? Muitos nem percebem onde é que estão errando. Porque o erro invisível é exatamente esse aqui. O gerente começa a confundir movimento com resultado. Olha só, esse gerente ele acaba achando que porque está ocupado, automaticamente está performando. Só que não é bem assim. Deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez ninguém ainda tenha te falado de uma forma tão clara, né? Do jeito que eu quero te explicar. Então preste atenção. O banco, ele vai te ensinar produto, ele vai te ensinar sistema, ele vai te ensinar processo operacional, mas quase nunca vai ensinar você a dominar estratégia comercial. E é exatamente por isso aí que existem, né, gerentes extremamente técnicos, só que estão completamente travados no negocial, no comercial, nas vendas. Então, hoje eu quero te mostrar alguns dos erros invisíveis que estão impedindo muitos gerentes de relacionamento de crescer dentro do banco, tá? Mesmo que esses gerentes estejam trabalhando muito, se esforçando ali, né, na exaustão. Talvez você se identifique com alguns desses vários erros, né, que eu vou te mostrar. O primeiro erro invisível é o seguinte: falar com o cliente sem objetivo. Isso aqui destrói resultado. Quer ver um exemplo? O gerente ele pega o telefone, ele liga para o cliente, ou ele pega e manda uma mensagem. Começa ali a conversa. Só que no fundo ele nem sabe exatamente, né, onde é que ele quer chegar com aquela interação com o cliente. Aí a conversa ela acaba virando um improviso, tá? Isso acontece com alguns gerentes. E aí o gerente ele começa a explicar demais, ele pergunta coisas assim fora de contexto, fala demais, dá muita informação para o cliente. E quanto mais esse gerente fala, menos o cliente vai decidir. Porque, olha, o que você precisa entender é que existe uma diferença enorme entre conversar e conduzir o cliente. Gerente de alta performance, ele não vai entrar em contato para ver no que vai dar. O gerente que é alta performance, ele sabe qual cliente ele vai acionar, por qual motivo, qual é a oportunidade real de negócio que existe nesse contato, qual direção ele quer levar a conversa e qual próximo passo ele precisa acontecer naquela conversa. Agora, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Preste atenção, eu quero que você me responda com sinceridade. Quantas vezes você já entrou em contato com o cliente sem ter clareza do objetivo daquela conversa? Aqui está um problema, tá? Quando você fala sem direção nenhuma, o cliente começa a perceber isso. Aí, depois, que conversa é essa, né? Para ver se está tudo bem com a conta, se eu estou precisando de alguma coisa. A conversa ela perde força, perde autoridade, perde condução. E aí vem aquelas respostas clássicas do cliente. Tá, beleza, vou pensar. Não, ok, depois eu vejo isso daí. Faz o seguinte, me manda aí no WhatsApp, me manda um e-mail, né? Eu vou analisar ali com calma. Não cometa esse erro. Segundo erro invisível é o seguinte: confundir relacionamento com disponibilidade. Isso aqui é muito forte. Tem gerente que acredita que relacionamento com o cliente significa responder o cliente o tempo inteiro, estar sempre disponível. Resolver tudo pelo cliente, estar disponível ali a qualquer hora, qualquer dia. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Ser simpático não significa ser estratégico.
Tem gerente que virou secretário de cliente. O cliente chama esse gerente, ele prontamente responde. O cliente pede, o gerente prontamente resolve. O cliente reclama, ele vai lá e corre atrás. Só que no meio de tudo isso, sabe o que está acontecendo? O gerente está perdendo o controle da própria rotina comercial. E aí, qual é o resultado disso? O dia inteiro vira operacional e não estratégico. A carteira começa a controlar o gerente ao invés do gerente controlar a carteira. E aqui está uma pergunta muito importante que eu quero fazer para você. Será que hoje você está gerindo sua carteira? Ou você está apenas reagindo ao que está aparecendo ali de demanda nela? Porque gerente de relacionamento de alta performance, ele vai entender uma coisa, muito clara. Relacionamento comercial não é só proximidade, é condução estratégica, é saber gerar valor, é saber gerar percepção para o cliente, gerar movimento, gerar oportunidade. Vamos ao terceiro erro invisível? Terceiro erro. Depender apenas do movimento espontâneo da agência ou das demandas que surgem aí na sua carteira. Isso aqui destrói o crescimento de qualquer gerente. O gerente, ele fica esperando o cliente entrar na agência, ele fica esperando ali chegar alguma mensagem no WhatsApp ou e-mail, o sistema apontar quais são os clientes potenciais, aliás, o regional mandar a campanha, né? O cliente simular algum crédito. Só que gerente que vive esperando esse movimento sempre vai ficar para trás. Porque assim, tendo uma coisa, os maiores resultados, normalmente, eles não estão naqueles clientes óbvios. E esse é um dos maiores erros que hoje eu estou vendo dentro dos bancos. Eu já via lá no meu tempo de banco, né? O gerente, ele fala sempre com os mesmos clientes. Sabe quais são esses clientes? Aqueles clientes que simulam, que clicam algum tipo de campanha, ficam lá pedindo crédito, fazem movimentação ali aparente. Só que muitas vezes, esses clientes, esses aí, justamente esses clientes, são os que menos estão fechando o negócio. São mais curiosos do que outra coisa, ficam mais te atrapalhando. Enquanto isso, clientes com altíssimo potencial para seguridade, para consórcio, previdência, rentabilização, relacionamento de longo prazo, como financiamento imobiliário, por exemplo, ou consórcio imobiliário. Esses aí estão ficando esquecidos dentro da sua carteira. Você nem sabe nem que eles existem. E eles também nem te conhecem. E aí que entra uma habilidade que quase ninguém está desenvolvendo como gerente de relacionamento. Leitura estratégica da carteira. Porque carteira não é uma lista de clientes. Carteira você tem que ver como um território comercial. E gerente forte, ele sabe exatamente quem ele vai priorizar dentro da carteira, quem ele vai desenvolver, quem ele vai reativar, quem ele vai rentabilizar e qual é a estratégia que ele vai usar em cada perfil desse tipo de cliente. Quarto erro invisível. Não dominar os canais de contato. Cara, isso aqui muda completamente o jogo de qualquer gerente de carteira. Olha só, muitos gerentes usam o WhatsApp, ligação, e-mail presencial ou outra forma de contato. Só que estão usando tudo da mesma forma. Só que eu preciso dizer uma coisa, cada canal tem uma lógica psicológica diferente. Tem cliente que responde melhor no WhatsApp, beleza. Tem cliente que ele precisa ouvir a sua voz, precisa de uma ligação. Tem cliente que ele precisa da autoridade presencial e tem cliente mais formal que quer um e-mail estruturado. Ele precisa de uma construção gradual de contato. Só que o gerente sem estratégia fica usando esses canais de contato tudo no automático. Aí ele entra, né, naquele padrão de contato com o cliente. Bom dia, tudo bem? Olha, eu estou vendo aqui, né, se o senhor está precisando de alguma coisa. Estou passando aqui para oferecer XYZ. Cara, o cliente imediatamente vai criar um bloqueio. Porque hoje o cliente, ele percebe, ele está vivo da tentativa de vendas em segundo. E aqui entra uma coisa que é muito importante. A forma como você inicia a conversa muda completamente o rumo da negociação. Pegou a visão? Qualquer coisa você volta esse vídeo. Quinto erro, e talvez um dos mais perigosos, que é não saber negociar estrategicamente. Meu Deus do céu.
não saber negociar estrategicamente, porque muitos gerentes ainda acreditam que negociar é simplesmente explicar o produto. Não é. Só que negociação não é simplesmente você despejar informação técnica. Negociação é condução. Tem gerente, olha só, não sei se é o seu caso, ou você conhece alguém, que explica tanto que o cliente ele começa a encontrar vários motivos para não fechar. Ele fala da taxa, prazo, vários detalhes técnicos, regra, condição. Não que não seja para falar, só que está esquecendo o principal, que é gerar desejo no cliente, urgência, percepção de valor, necessidade. Se não fizer isso, o cliente vai travar. Agora preste atenção nisso aqui, tá? Que eu vou falar para você. Muitas vezes o problema não é o produto, não é o cliente, não é a taxa. O problema é a forma como a conversa está sendo conduzida ou foi iniciada. E foi exatamente por perceber tudo isso, tá, que eu comecei a desenvolver metodologias voltadas para o bancário do varejo, tá? Principalmente, claro, o gerente de carteira, porque eu percebi que existiam muitos bancários, cara, inteligentes, dedicados, esforçados, compromissados, só que sem direção nenhuma comercial, sem lógica de condução, né? Quando eu pedi para simular uma abordagem, um desastre, né? Sem estratégia de carteira, sem gestão comercial, sem método. Só que o que acontece? Quando o bancário ele aprende tudo isso, a carteira de cliente começa a responder de forma diferente. O cliente começa a responder de forma diferente. A negociação que a gente estava travada começa a fluir. A percepção dos clientes, e a sua percepção muda, a confiança muda, o resultado muda completamente. E é exatamente isso que eu ensino dentro da mentoria BNH. Como é que você vai transformar improviso em estratégia? Como é que você vai transformar atendimento em condução comercial? Como é que você vai transformar carteira em ativo comercial estratégico? Porque olha só, quando você aprende vendas bancárias de verdade, você para de depender da sorte, de movimento, né, enfim, da situação. Se você é gerente de relacionamento e está sentindo aí que está trabalhando muito, mas ainda não está dominando estrategicamente a sua carteira, a sua rotina comercial, o primeiro passo talvez seja perceber que o problema não é falta de compromisso, não é falta de esforço. Talvez seja falta de método, de estrutura, de processo, de passo a passo, de direcionamento. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, comenta aqui embaixo quais desses erros você mais vê hoje dentro aí da rotina bancária. Seja com você, ou de repente você vê até em alguns colegas, né? E se você quiser entender como funciona, que é a minha mentoria, a mentoria BNH, o link está aqui embaixo na descrição. Vem comigo que eu vou te ajudar.